Salve, salve os eletrônicos 4.0 do canal. Meu nome é Denver Gonzalez e no vídeo de hoje você vai aprender a segunda lei de Ohm, resistência dos condutores. Repare que aqui tem o desenho de uma moça tomando banho. E dependendo dos cabos utilizados no circuito do chuveiro, o banho dela pode terminar numa fria. E para isso não acontecer, eu convido você a dimensionar os cabos do circuito elétrico do chuveiro, baseado na segunda lei de Ohm. Topa? Então, vamos nessa! Vamos falar da segunda lei de Ohm, que fala da resistência dos condutores. E como que é isso, Denver? Ela vai relacionar, num determinado fio condutor, as características desse fio, como o comprimento, a seção transversal e o material do qual ele é feito, ok? Então, o que diz a segunda lei de Ohm? Ela diz que o fluxo de corrente elétrica em um fio condutor encontra uma certa resistência elétrica no caminho, que vai depender do material, comprimento, seção transversal e temperatura do condutor. Ora, se mudar a temperatura, muda a resistência do condutor? Sim. Se mudar a seção transversal, vai mudar a resistência? Vai mudar. E se mudar o comprimento, também muda a resistência do condutor? Sim. E se mudar o material, vai mudar a resistência também. Então, a segunda lei de Ohm é exclusiva da resistência dos condutores, com certeza. Se caso você não assistiu os vídeos anteriores sobre a primeira lei de Ohm, corrente elétrica, vou deixar o link aqui na descrição. Assiste porque vale a pena. Bom, vamos lá. Prestem atenção nesse circuito. Eu desenhei aqui um pedaço de um fio condutor. Veja, ele possui uma área de seção transversal, que é representado pela letra A. Ele possui também um comprimento. Esse comprimento é representado pela letra L. Quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistência. Essa é a primeira dica, e guarde bem. Quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistência. Área de seção transversal. E o que é isso? É popularmente conhecida como a bitola do fio. Fio mais grosso, fio mais fino. Mas aqui a gente vai chamar de área de seção transversal. Segunda dica, a área da seção transversal é inversamente proporcional à resistência do fio condutor. Trocando no popular, se a bitola do cabo for mais grossa, a resistência diminui. E se diminui a resistência, mais corrente elétrica vai passar. Agora, se a bitola do cabo for fina, aumenta a resistência. E se aumenta a resistência, dificulta a passagem da corrente elétrica. E com isso, o cabo vai se aquecer. E aquecendo a níveis indesejados, desarma o disjuntor. Se não tiver disjuntor, nenhuma proteção, o fio vai pegar fogo. Olha a responsabilidade para dimensionar o cabo correto para o chuveiro dessa moça. Olha aqui nessa fórmula. R é a resistência do fio condutor. A resistência do fio condutor é diretamente proporcional ao comprimento do fio, representado pela letra L. E inversamente proporcional à área de seção transversal do fio, representado pela letra A. Aí você me fala assim, poxa Denver, como que você sabe que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Simples, veja. O R está desse lado de cada igualdade e no numerador. E o L está do lado de cá e também está no numerador. Sendo assim, eles são diretamente proporcional. Já o A
da área de seção transversal está no denominador. E se está no denominador, ela é inversamente proporcional à resistência. Ok? Fechou? No Sistema Internacional de Unidades, nós temos a resistência que é dada em ohm. Nós temos também o comprimento, que é dado em metro. E temos a área da seção transversal, que é dado em metro ao quadrado. Só que a área de seção transversal em metro quadrado, ela vai ficar muito grande. Então, para nós eletrônicos, é mais viável a gente calcular a área de seção transversal em milímetro ao quadrado. Ok? E o que é a resistividade? Essa letra esquisita que está aqui, né? Essa letra é a letra grega Rho. E ela é a resistividade do material. A unidade de medida no sistema internacional é ohm vezes metro. E o que é a resistividade? É do que o material ele é feito. Por exemplo, o cobre tem uma resistividade. A resistividade do ouro é diferente da resistividade do cobre, que é diferente da resistividade do níquel. E agora chegou a hora de fazer os cálculos do cabo do circuito elétrico do chuveiro dessa moça. Vamos entender esse circuito elétrico aqui. Nós temos uma fonte de tensão alternada que fornece 220 volts para o circuito. Nós temos aqui a resistência. Essa resistência seria o chuveiro. E nós temos um disjuntor. E o disjuntor, ele está fechado. Nós temos aqui alguns valores de seção transversal. 1,5 mm ao quadrado, 2,5 mm ao quadrado, 4 mm ao quadrado, 6 mm ao quadrado e 10 mm ao quadrado. Eu quero que você dimensione a seção transversal desse fio condutor, desse circuito elétrico. Pense que as dicas foram dadas. Então, por exemplo, quanto maior a seção transversal, menor é a resistência. E quanto menor a seção transversal, maior vai ser a resistência. E aí, você faria a instalação com qual desses valores? Nós vamos começar a fazer alguns cálculos aqui na lousa. Vamos lá entender. Bom, nós temos 220 volts. Temos o comprimento do cabo, que é 20 metros. Entenda que esses 20 metros, ele sai da caixa de distribuição até o chuveiro, ok? O que mais temos aqui? Temos a potência do chuveiro, isso é muito importante. Veja que ela está usando uma potência alta. Ela está usando 6.800 watts de potência. Se nós temos a potência e temos a tensão elétrica, dá para a gente calcular a corrente elétrica. E como se calcula isso? Simples. A corrente elétrica vai ser igual a potência dividido pela tensão. Isso vai dar 6.800 dividido por 220. Quanto é que dá essa conta de dividir? Vai dar 31 ampere. 31 ampere. Então, nós temos uma corrente I igual a 31 ampere. Agora, nós temos a corrente, nós temos a tensão, nós temos a potência. O que dá para calcular? Se voltarmos na primeira lei de Ohm, você lembra que para calcular a resistência, nós precisamos da tensão dividido pela corrente. Vamos achar qual é a resistência? A resistência vai ser R igual a V dividido por I. Isso vai ser igual a 220 dividido por 31 ampere. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 7 ohm. Ok.
Nós falamos da resistividade do material. E no caso, o material utilizado aqui é o fio de cobre. A resistividade do fio de cobre é essa aqui, 1,7 vezes 10 a menos 8, que é a mesma coisa que 1 sobre 58. E eu vou explicar por quê. 1,7 vezes 10 a menos 8. Essa é a resistividade do cobre. Vamos melhorar esse número aqui. Repare nessa potência de 10. 10 elevado a menos 8. Menos 8 significa que eu tenho 8 zeros a partir da esquerda. Vamos fazer 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,7, eu vou só colocar o 17. E a vírgula, ela está depois do primeiro número, eu vou manter a vírgula aqui, depois do primeiro número. Ok? Então, esse número é a resistividade do cobre. Como que a gente chega a 1 por 58? É simples. Vamos transformar esse número em uma fração. Então, veja como é simples. Ele vai ficar assim. Pega o 17 e aqui embaixo você vai colocar o número 1. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu posso colocar 9 zeros aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bilhão. 17 dividido por 1 bilhão, eu posso simplificar. Se eu simplificar por 17, isso vai dar 1. E se eu simplificar por 17, isso vai dar 58. Então, repare que a resistividade do cobre em fração, ele é 1 por 58. Bom, vamos trazer a conta para cá. Vamos utilizar essa fórmula da segunda lei de Ohm. O que eu preciso calcular é a seção transversal. A seção transversal está aqui. Se ela é inversamente proporcional à resistência, eu posso trazer a seção transversal para cá. Mantenho a resistividade vezes o comprimento e divido pela resistência. Ambas continuam inversamente proporcional, ok? Bom, vamos lá. Eu quero saber o A, certo? O A. Eu não sei o A. O A pode ser 1,5, 2,5, 4, 6 ou 10 milímetros ao quadrado. Vamos descobrir isso. Bom, a resistividade do cobre, eu sei que é esse número aqui. Vamos copiar ele aqui. 0,000000, são 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou 1, 8. 17. Vezes o comprimento do cabo. L é o comprimento dado em metro. Qual que é o comprimento? L é 20 metros. 20 dividido por R. Quanto que vale o R? O R nós calculamos aqui, ó. R, ele deu 7 ohms. Então, dividido por 7. Quanto que vai dar essa conta? Vai dar 4,8 milímetro ao quadrado. Bom, guarde esse valor aqui. Então, a seção transversal,
o cálculo para dimensionar o fio condutor para esse circuito elétrico do chuveiro dessa moça deu 4,8 milímetros ao quadrado. Bom, descarta 1,5, descarta 2,5, descarta 4 milímetros ao quadrado. Então, a nossa resposta vai ser os 6 milímetros quadrados. Então, para a potência do chuveiro que ela está usando, o melhor dimensionamento para esse circuito é o cabo de 6 milímetros ao quadrado. Se você respondeu 6 milímetros ao quadrado, parabéns, você acertou. Esse é o melhor dimensionamento da área da seção transversal para esse fio condutor desse circuito que alimenta o chuveiro da moça. Bom, então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva nesse canal. Não deixe de compartilhar para seus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu!